Queridos, essa noite eu quero conversar um pouco com vocês sobre nós sermos declarados justos por Deus. E eu não sei se vocês, assim, pegaram um pouco do que Deus tem falado, assim, comigo, queridos, sobre quem nós somos. O primeiro culto nós falamos ali sobre a imagem, depois a queda, e depois como nós fomos alcançados. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre declarados, que nós somos declarados justos por Deus. Você vê que tem toda uma caminhada, queridos, antes de nós sermos filhos. Existe todo um processo antes de nós sermos filhos. E em Romanos 5:1, fala assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Cristo, nós vivemos num mundo onde ele é baseado por mérito, sim ou não? Se eu faço, eu mereço. Sempre é assim. Então, quando nós trabalhamos, quando nós vamos trabalhando ali todo mês, né, vai chegando dia 5, vai chegando dia 10, o que vai acontecendo? Você já vai pensando assim: trabalhei o mês inteiro e eu preciso receber. Não é assim? Queridos, e nós precisamos fazer sempre algo para nós ser aceito. Sempre vai ser assim, algo nós precisamos fazer para ser aceito, recompensado e aprovado. E pode ser no teu trabalho, pode ser talvez você empresário. Você vai precisar sempre fazer algo para você ser aceito no meio da sociedade, no meio de onde você está. Cristo, mas o reino de Deus, ele não funciona dessa forma, ele é diferente. Porque sabe por quê, Cristo? Porque não é por mérito que eu e você estamos aqui. Como assim? Não é por mérito, Cristo. Deus, ele não espera que nós merecemos a salvação. Quem está comigo? Amém? Cristo, não quero depois nós tendo conversa assim: então eu não preciso fazer nada por conta da salvação. Mas isso não é por mérito, queridos. Ele declara justo aquele que crê mesmo sendo pecador. Mesmo você sendo pecador, ele declara você justo. Não é assim? E hoje, queridos, eu queria trazer um pouco sobre isso, o que significa declarado justo, e como isso acontece, e o que muda, assim, em nossa vida. E o que é ser justificado. Queridos, justificação é um termo jurídico. É como se nós estivéssemos num tribunal e ali o justo, o juiz, ele nos declara inocente. Quem já passou por um tribunal aqui? Quem já passou pelas acusações? E esse justo juiz, ele nos declara inocente. E essa é, queridos, a justificação do Senhor sobre as nossas vidas. Ele vai nos declarar inocentes. Você queira, sim ou não. Simplesmente é você crer e falar. Eu preciso crer e falar que Ele é o nosso Salvador. Olha o que Romanos 3, 23, 24 nos fala. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Queridos, justificação não é ser perfeito. Justificação não é nunca mais errar. Você erra? Sim ou não? Você é pecador? Sim ou não? Sim, queridos. E isso, a justificação, o que ela é? É nós sermos declarados justos diante de Deus. E nós temos um status legal de inocente. Nós somos inocentados diante de Deus. Amém ou misericórdia, igreja? Estou aqui tentando fazer entender que você é inocentado diante de Deus, que você, vamos para cima, vamos para frente. E vocês com essa cara de assustado para mim.
Nós precisamos entender isso, queridos, que nós recebemos isso gratuitamente, pela graça do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele morreu por quem? Por todos nós. E essa morte, ela significa justificação. Essa morte, ela traz reconciliação. E nós, às vezes, não entendemos isso, queridos, e nós sempre vamos ficar com aquela mesmice de coitadinho. Sempre na mesmice de coitadinho. Porque eu sou culpado, porque eu tenho medo, porque... Não é assim. O sangue foi lavado, nos inocentou, lavou todos os nossos pecados, nos inocentou de tudo, dos nossos pecados. E aí, nós perguntamos assim, como que você está? Não estou bem. Por que você não está bem? Ah, não estou legal. Nós fomos perdoados, alguém morreu na cruz pelos meus pecados, e queridos, e talvez nós não conseguimos olhar para trás e falar assim, ó, ele morreu na cruz por mim. Ele me salvou. E aí eu começo a me fazer de coitadinho nas coisas do Senhor. Sabe, toda vez que Deus te chama para algo, vamos fazer algo, ei, vamos cuidar de pessoas, e você vai falar o quê? Eu cuidar de pessoas? O único versículo que eu sei é João 3,16. Ou se não, Gênesis 1. Eu não sei mais nada. Precisa. Nós somos justificados, queridos, lavados com tudo isso e reconstruídos ali pela graça. Isso é gratuitamente. Nós precisamos levar isso às outras pessoas. E acordar elas e falar assim, ei, Jesus morreu por você, Ele te declara justo, Ele te declara inocente, Ele quer te tirar do medo, da culpa, ei, vamos. Mas sabe por que às vezes não acontece? Porque eu e você às vezes estamos assim. Nós estamos nos sentindo culpados. Nós não nos sentimos que a graça ela é gratuita para mim e nós podemos avançar. E nós continuamos na mesmice. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Aonde, queridos, imagine aqui comigo. Ó, um caso de justiça. Tem o juiz e o réu. Amém? O juiz chega para julgar esse caso. E ele chega ali, queridos, para o réu. E ele assume tudo isso. Tudo que o réu falar ali para ele, que ele fez coisa errada, que fez tudo que o mundo lá fora oferece, ele fez. E o juiz chama essa responsabilidade para ele. Vocês estão comigo? Amém? Ele chama essa responsabilidade para ele, e ele inocenta o réu. Você já pensou nisso? Sabe aonde é essa história? O que Deus fez por mim e por você. Ele chamou toda a responsabilidade para ele. Ele colocou toda a responsabilidade em cima dele. E ele nos declarou justos, inocentes. E sabe, queridos, às vezes o diabo ele quer falar o contrário sobre as nossas vidas. Ele quer falar que você não é justo, que você não é inocente, que você é culpado. E tudo isso o diabo ele quer falar. Mas nós precisamos começar a firmar a nossa base em quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos também justificados. Por quê? Porque ele fez isso, ele assumiu tudo para ele. E ele fez isso através de Cristo sobre as nossas vidas. Cristo merecia ter morrido? Sim ou não? Não, queridos, morreu por quê?
Morreu por quem? E talvez, queridos, presta atenção. Talvez na tua cabeça esteja assim, pastor, eu já estou cansado de escutar isso. Pastor, eu já estou cansado de escutar isso. Pastor, eu sei disso. Eu sei disso. Você sabe disso mesmo? Se você sabe disso mesmo, por que você vive com medo? Por que você vive com culpa? Por que você vive achando que você é um pecador? Aonde Deus fala o contrário, que nós somos santos lutando contra o pecado. E daí você vai dizer para mim, não, mas eu sempre escuto essa palavra, eu sempre escuto isso, que nós somos justificados, que nós somos isso, que nós somos aquilo. E a prática? E o colocar em prática isso? Como que nós fazemos? Não, porque você está repetindo. Mas enquanto, queridos, nós não colocarmos em prática isso, e lembrar da cruz, e lembrar tudo que Jesus fez, tudo que Ele faz por nós ainda, como que nós vamos parar de falar? É a mesma coisa, queridos, se eu chegasse aqui para vocês hoje e falasse assim, nós vamos começar a pregar sobre a obra da cruz. Quantos conhecem a obra da cruz? E por que nós não vivemos? Na obra da cruz não trouxe reconciliação? Trouxe reconciliação, queridos. Ali apagou todos os nossos pecados. E nós, todos os nossos dias, nós vivemos como pecadores. Todos os nossos dias nós vivemos como pecadores, queridos. Queridos, e como nós somos justificados? Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Queridos, como que nós somos justificados? Não é pela prática de boas obras. Não é por esforço humano ou religião. Amém? Não é pelos nossos esforços que nós somos justificados. É pela fé. Olha o que a palavra fala. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Você tem fé? Amém? Queridos, Gálatas 2,16. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fossemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência a... Queridos, a fé não é um esforço, aonde nós falamos que é um esforço cego. Queridos, nós precisamos confiar no que Jesus fez. Quem confia no que Jesus fez? Amém? E quem confia no que você faz? Se você confia no que Jesus fez e no que Ele está fazendo, por que muitas vezes nós confiamos no que nós fazemos? Que fé é essa? Qual que é o tamanho da nossa fé? Onde nós já fomos justificados. E aí, nós confiamos em tudo o que Ele fez. Sim ou não? Nós temos que confiar em tudo o que Ele fez, queridos, não no que nós fazemos. O que nós fazemos é porque Ele fez. Porque Ele nos justificou. Por isso que nós fazemos. Mas o nosso orgulho muitas vezes é maior. Em falar o quê? Sempre falando o quê? Eu fiz, eu faço,
Eu fiz, eu faço. Onde na verdade nós deveríamos falar, Jesus fez através de mim. Jesus age através da minha vida. Não sempre bater no peito e chamar para nós isso, falando que é nós fazemos. Cristo Jesus, Ele viveu a vida que... Jesus viveu a vida que você não conseguiu viver. Sabia disso? Que Jesus, Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. E sabe por quem que Ele morreu? Por nós. E Ele morreu essa morte merecida por quem? Por mim e por você, queridos. E nós não conseguimos viver a vida que Ele viveu. Mas Ele morreu por nós, dando essa justificação. E aí, queridos, tudo que nós fazemos, nós somos orgulhosos. Falando que eu faço. Eu sei fazer. E aonde nós devemos fazer o quê? Entregar a Ele. Falar, Senhor, é o Senhor que faz através da minha vida. É o Senhor que faz através da minha vida. Queridos, esses últimos 5 dias a gente não passou um tempo tão agradável, assim como família. Na terça-feira, terça para quarta, meu pai ele acabou passando mal e a gente foi para o hospital. E queridos, eu fiquei orando dentro do carro e falando com Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Senhor? Queridos, eu estava na balsa, primeiro a gente foi para a balsa, e eu não achava uma árvore para mim encostar esse carro embaixo. E um sol, eu acho que devia estar uns 30 graus mais ou menos. E eu dentro do carro, e aí liguei o carro, pensei, vou ligar o carro para o ar-condicionado, né, dar uma gelada, era pior. Eu pensando, Senhor, o que você quer com isso? E dali, ele acabou sendo transferido. E queridos, eu nunca tinha dormido assim, dormido mesmo, num hospital de acompanhante. E aí eu tive 2 noites ali naquele hospital. Queridos, a primeira noite eu enfrentei uma fila assim para entrar ali. E tava eu e o João, meu irmão, assim na fila conversando. E aquilo começava a me vir na cabeça. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E eu pensando, Senhor, eu quero falar do teu amor aqui dentro então. Tira esses pensamentos da minha cabeça. Tira isso de mim, tira esses pensamentos. E queridos, ali naquela fila, um monte de gente na fila. Daí eu conversando com outro rapaz, ele falou, ó, não sei o que aconteceu, hoje que tá toda essa fila, nunca tá assim. E eu pensando, Senhor, usa aqui também, me usa, tô aqui, e eu comecei a insistir nisso. E eu comecei a insistir nisso. Nessa noite, queridos, eu cochilava uns pouquinhos, e o Senhor falou bem forte no meu coração, orgulhoso. Eu falei, eu estou aqui disposto a ficar aqui, a fazer a tua obra aqui, e você me chama de orgulhoso? Tá bom, então agora também não quero nem falar mais com você. E queridos, um sofá, mais ou menos assim, eu tinha que ficar ali, de luxo. E aquilo ficava na minha cabeça, orgulhoso. E eu pensando, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer falar com isso? E Ele falou assim para mim, queridos. Amanhecendo o dia hoje, Ele falou assim para mim. Você quer falar aqui dentro? Porque é a vontade da tua carne falar aqui dentro. Você não está com o teu coração aqui dentro.
E ele começou a me lembrar tudo que eu passei, desde o primeiro dia que eu fui com o pai pro hospital. Lá no carro, no sol quente. E ele falou, por que aquele dia você não pediu para falar com ninguém? Porque daí aqui talvez está cheio de gente. E aí você vai falar com alguém aqui, o outro vai escutar. E... orgulhoso. E, queridos, às vezes nós ficamos com isso assim de querer fazer as coisas, mas pelo nosso eu, querido. Talvez pelo prazer de chegar e falar com alguém, a outra pessoa vem e falar, nossa, que legal. E aí ele foi um pouco mais além. E ele falou assim, eu poderia estar salvando vidas aqui dentro através da tua vida, se você não fosse tão orgulhoso. Ah, mas pastor, você é orgulhoso? Por quê? Você vai ser arrebatado já? Sabe, queridos, e às vezes ali eu pensando nisso, falando, Senhor, e aí depois me veio, ei, é tempo de você cuidar do teu pai. É tempo de você cuidar dele. Tudo que você tem que falar para as outras pessoas, fale para ele. Cuide dele, converse com ele. Na primeira noite que eu passei lá, tinha um senhorzinho. E o senhorzinho, para infelicidade, ele caminhava a noite inteira. E eu pensando, eu preciso falar de Jesus para esse senhor. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso conversar com ele. E aí veio claro assim no meu coração, não, você não vai falar com ele. Você precisa falar com quem está do teu lado. Você precisa falar com quem está do teu lado. Porque ele já conhece. E eu pensando, como que ele conhece, Senhor? Ele já conhece. Hoje chegou a senhorinha dele lá, nós estávamos lá ainda, e já chegou, a esposa dele já chegou chamando nós de irmão. Ih, irmão, vocês estão aí ainda? E tal, e me deu um flash. Ele já conhece. Ele já conhece o Senhor. Ele já sabe tudo. E Deus falou assim, eu quero, nesses tempos, eu quero tratar você e o teu pai. Eu quero que vocês conversem mesmo. Quero que você converse. E hoje no carro eu falei algo assim para ele, nós estávamos vindo embora, eu falei algo para ele que Deus falou no meu coração. Deus falou assim para mim, que é tempo de cuidar dele. Porque ele cuidou de nós. E agora é tempo de cuidar dele. É tempo de ter tempo de qualidade, cuidado. Até brinquei com ele, falei para ele que se ele for andar de moto, eu vou lá, vou tirar a chave da moto, vou esconder. Se ele for jogar bola, eu vou tirar todas as chuteiras lá e vou esconder. E eu falei para ele assim, lembra como o senhor fazia comigo quando eu era mais novo? Agora é tempo de eu fazer com o Senhor. Mas sabe, queridos, aonde que eu quero chegar sobre tudo isso? É sobre o nosso orgulho. Sabe, talvez nós tenha pessoas do nosso lado, talvez nós tenha pessoas ali que estão do nosso lado, pegando nossa mão todos os dias. E nós não apresentamos esse Jesus, ou talvez nós não semos esse Jesus na vida das pessoas. E aí, queridos, quando nós saímos para fora e nós vemos as pessoas novas, nós vemos aquela multidão de gente, aí nós queremos falar do amor dele. Eu quero que você me entenda, eu não estou falando para você não fazer isso, mas eu estou falando para nós começar a olhar a nossa volta, como está a nossa volta. Mas o nosso orgulho nos cega.
Aí eu prefiro estar, queridos, no meio da multidão, no meio de gente, falando e anunciando isso, e a minha volta. Com quem eu tenho andado? O que eu tenho feito? Nosso orgulho, queridos. O nosso orgulho, ele nos trava. E nós precisamos olhar para tudo isso e fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fazia? Primeiro ele tratou quem? Ele tratou os de longe primeiro? Ele tratou quem andava com ele primeiro, queridos. Para depois, lá fora. Para depois, quando ele estava todo mundo ali já, com ele. Aí ele começava. Ensina aqui, ensina ali. Fala com um. Faz um milagre. Queridos, quais são os resultados da justificação? Portanto, uma vez que, Romanos 5, 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Queridos, a primeira parte é paz com Deus. O que são os resultados dessa justificação? Antes nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus. Agora nós temos esse relacionamento restaurado. Nós temos a nossa segurança nele. Nós podemos falar sobre ele. Queridos, nós temos o acesso à graça, nós podemos nos aproximar de Deus sem medo. Sim ou não? Você se aproxima de Deus sem medo hoje? Nós podemos, nós temos esse acesso. Olha o que Hebreus 4:16 nos fala. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, aonde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajuntar quando for preciso. Queridos, nós vivemos debaixo da graça do Senhor, não da condenação. E sabe qual que é a diferença aqui? A diferença nossa, queridos, às vezes como cristão ou crente, é que nós achamos que nós vivemos debaixo da condenação. E nós temos que fazer para nós não ser condenados. E aí entra de novo o mérito. Que se eu faço, eu não sou condenado. Mas isso é graça. É a graça comum que nos atingiu. Não tem a ver com o mérito. Queridos, existe a esperança da glória, a justificação nos dá segurança eterna. A salvação, queridos, não depende do nosso desempenho. Isso tem que ficar claro na nossa mente, que a nossa salvação não depende do nosso desempenho. Pastor, como assim? Não depende do nosso desempenho? Pode ser que você esteja aqui, sei lá, 10 anos, 8 anos que tem a igreja, 8 anos aqui dentro, trabalhando, e você fala assim, eu vou ser salvo porque eu fiz. E não é assim. Se entra hoje uma nova pessoa na igreja, ela chega aqui, ela aceita Jesus, ela crê e fala com a tua boca, ela é? Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que não é por mérito as coisas. Ele já pagou o alto preço. Nós fazemos porque nós somos apaixonados por Ele. Nós fazemos porque nós queimamos por Ele. Nós fazemos, queridos, porque nós queremos ver as outras pessoas queimar por Ele. E não só ficar entre nós. Queridos, nós podemos orar com confiança, adorar com liberdade e viver, queridos, com a esperança, porque Deus já aceitou nós em Cristo. Ele já nos aceitou, queridos. E nós podemos orar, gritar, se expressar com liberdade. Esses dias eu estava vendo ainda umas matérias sobre
aqui a pastora Aida pode até falar um pouco mais assim sobre isso, mas sobre a Bolívia ali, aquele lado onde as pessoas não têm acesso ao Evangelho. As pessoas, elas são restritas ao Evangelho. Eu cheguei a ver, numa das imagens, as pessoas rasgando ali a Bíblia, entregando folhas da Bíblia, porque fica mais fácil de guardar. E aí a pessoa só dobra a folha da Bíblia e coloca no bolso, ou coloca em algum lugar que fica mais fácil de guardar, para ela poder ler isso. Queridos, e nós temos a total liberdade. Nós podemos andar com a Bíblia embaixo do braço 24 horas, se nós quisermos. Nós podemos fazer as coisas, oramos, gritamos, fazemos um louvorzão aqui, todo mundo pula. Sim ou não? E eu vejo uma coisa assim, queridos, que parece que acabou a fome. Acabou a sede, queridos. Sabe? Nós precisamos ter mais essa fome, mais essa sede. Talvez você fale assim, pastor, você está pegando no meu pé, eu estou pegando no meu pé. Porque isso falou comigo antes de eu falar com vocês. Isso falou no meu coração. Nós precisamos ter mais fome do Senhor. Mais sede. Porque nós fomos justificados, queridos. Algo que eu merecia estar lá e nós fomos inocentados. Queridos, olha o que Romanos 6, do 1 ao 4 nos fala. Nós precisamos viver como, queridos, como quem foi justificado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morreremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora também podemos viver uma nova vida. Eles vão voltar ali no 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Será que é isso? Será que nós continuamos pecando para que Deus fale assim, vou mostrar mais ainda para eles? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? Você já não morreu? Quando você desce as águas lá, ali fica o velho homem. E como nós podemos viver ressuscitando isso, queridos? Se isso já morreu. Queridos, e a justificação não é uma desculpa para que nós fiquemos em pecado. Não é uma desculpa. É liberdade para viver em santidade. A justificação, queridos, não quer dizer que então nós somos justos, nós podemos viver no pecado. Mas nós podemos viver em liberdade e uma vida em santidade. Por isso que nós somos santos lutando contra o pecado. Queridos, e as características de quem foi justificado tem gratidão constante, desejo em obedecer a Deus, coração humilde e não orgulhoso, amor por outros que ainda precisam ouvir o Evangelho. Essas são as características de alguém que foi justificado, que é gratidão constante. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pela família que eu tenho.
desejo de obedecer a Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim? Qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Coração humilde, não orgulhoso. Humildade, queridos. Humildade diante do Pai. Amor por outros que ainda precisam ouvir o Evangelho. Queridos, quantos aqui dentro, responda a sinceridade, tem o coração que queima por outras pessoas? Falando assim, eu preciso alcançar aquela vida. Eu preciso alcançar aquela vida. Queridos, é a resposta que você foi justificado. Eu preciso buscar aquela vida. Eu sei que talvez na tua cabeça, às vezes, assim como na minha, muitas vezes, você olha assim para as pessoas e fala, não tem mais jeito. Esse não vai dar. Mas aí, olhe para dentro de você agora. Você teve jeito? Se você se conhece bem, querido, se você falar, eu tive jeito, qualquer um tem. Eu não estou falando que você é qualquer um. O que eu estou te falando é que, se você se conhece bem, você sabe que você era ruim de lida. E hoje já está um passo a mais. Sim ou não? Queridos, Deus não está esperando que você fique totalmente perfeito para te amar. Ele te ama do jeito que você é. Ele não está interessado assim, queridos, em esperar você ficar perfeito para ele te amar. Ele já te ama. Ele ama do jeito que você é. E as coisas vão acontecendo de acordo conforme ele vai falando conosco. Queridos, e ele nos declara justo. Ele nos declara justo. Portanto, se o inimigo chegar na tua mente, talvez, e falar que você tem culpa, que você não é justo, repreenda isso. E fale, eu sei que o Senhor já falou que eu sou justo. Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Queridos, você não precisa mais viver preso à culpa, ao medo e ao passado. Eu anotei uma frase aqui, queridos, que eu li. E eu queria que se você estivesse anotando, você anotasse ela também. A cruz de Cristo é o tribunal onde Deus declara inocente o culpado que crê. A cruz de Cristo é o tribunal aonde Deus declara inocente o culpado que crê. Ele te declara inocente, mesmo talvez você sendo culpado, mas você crê nisso, que você é inocente, e você declara isso, e você fala, eu sou salvo. Não interessa o que aconteça, eu fui justificado, e eu sou salvo. E você não precisa mais viver preso, queridos, na culpa, no medo e no teu passado. Porque você foi justificado pelo amor do Senhor. Você recebe essa palavra no teu coração?